Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre a primeira temporada da série da Netflix lançada recentemente, chamada Ninguém Mandou. Mas antes de ir direto ao assunto, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e também deixe um like. Caso queira esperar um pouquinho para ver qual é a do vídeo, não se esqueça de deixar o like depois e também de compartilhar com um amigo. Neste vídeo pode conter pequenos spoilers da série, mas nada muito grave que vai atrapalhar a sua experiência ao assisti-la. Mas dê uma chance para o vídeo e assista pelo menos até você achar que tá na hora de fechar. Entende o que eu quero dizer? A série Ninguém Mandou ela é dividida em 10 episódios de mais ou menos 30 minutos cada. O começo do primeiro episódio me lembrou um pouquinho de Ctrl Z, porque temos o Exposed de um treinador que de bonzinho não tinha nada, na verdade era um cuzão. E conhecemos a GDM, que é uma equipe de 4 meninas de uma escola bem chique, bem rica, com uniformes maravilhosos, e esta equipe é especialista em vingança. Uma delas é bastante focada e joga futebol, que é a Kitty. Na verdade, ela é bem ampla nessa questão de esportes, ela faz esgrima também. Já a Margot é mais nerd, um pouco mais antissocial. Enfim, ela tem alguns traumas também que são trabalhados no decorrer da série. E eu gostei bastante dessa personagem. Margot, tamo junto. Brie gosta de aparentar a menina vida louca. E que a gente sabe, ou melhor, já fica descobrindo no começo que ela só não é expulsa da escola porque o pai investe financeiramente nesta questão. E a Olivia, que é uma loira muito bonita, talvez não queira bem dizer a atenção da pessoa que ela tem. Talvez ela queira uma outra atenção de outra pessoa. É importante citar que essas 4, por mais que elas estejam nesta equipe de vingança, elas não são amigas, elas pertencem a grupos diferentes, elas são bem diferentes entre si e fazem parte de panelinhas que não se encontram. É muito engraçado até, ou um pouco medíocre, de escutar um cara falando sobre o DDM de uma maneira muito tipo, nossa, devem ser muito fodas. E minimizando as minas, né? Dizendo que mulheres não conseguiriam fazer isso. São 4 mulheres, rapaz. E já no começo prevejo problemas no DDM, uma friendzone, uma provável friendzone, e um babaca espalhando fotos de lingerie de uma garota, que acaba sendo o primeiro estopim após o caso do treinador. Só que a garota me irritou um pouquinho, admito também, porque ela acaba culpando, movida pela raiva ou porque estava, enfim, se sentindo mal com a situação, ela acaba culpando a amiga dela por isso, sendo que a amiga dela não tem nada a ver, e o filho da mãe foi o cara, né? Acabou descontando na pessoa errada, né? Mas quem nunca? E a Kiri também tem questões para lidar. A Kiri é bolsista, já dá para perceber que mesmo que ela se esforce, talvez ela não consiga ter as mesmas oportunidades que os pagantes. E também compreendemos que talvez o problema da Brie não seja educação física, mas sim venha de casa, ou melhor, do que falta em casa. Uma personagem que eu pensei que eu ia gostar, mas acabou me irritando muito porque eu vi algumas atitudes bem questionáveis dela, é a amiga da Olivia. E honestamente, eu senti muita raiva também, porque eu não conseguia entender o porquê as pessoas tratavam a Margot mal. E a Mika, que aperto no coração que acontece com ela. Ódio! Justificável um acontecimento depois. Eu sei, gente, que é uma série, ainda bem, né? Mas, enfim, crueldade demais fazer aquilo na frente de todo mundo. E como diz o meme, né? E representa a DDM, seria uma ótima frase para se referir a elas, é elas fazem as estratégias delas. Um personagem que representa futilidade, babaquice e toxicidade é o Rony. Aparentemente, todo mundo sempre tem alguma coisa para esconder nas séries, né? Todo mundo tem um segredo, todo mundo tem um mistério para criar uma narrativa muito mais instigante para o espectador. E, obviamente, a Olivia também tem, né? A Olivia tem seus segredos que dizem muito sobre a imagem dela. Ou melhor, a imagem que ela quer passar. E no fim das contas tem uma pegadinha que acontece que pode ter gerado situações bem piores, ou melhor, danos maiores do que o planejado. Apesar que depois a gente já descobre que não está inteiramente conectado, mas sim que foi manipulado, então a gente já vê que a coisa pode se abrir muito mais. E que não necessariamente tem influência do que querem que a gente acredite que tenha.
Uma coisa que me lembrou enquanto eu tava assistindo é que eu achei ela com um quê de Pretty Little Liars, The Perfectionist. Eu vou deixar nos cards um vídeo que eu fiz sobre o livro e sobre a série, e foi um livro que eu até achei bem gostosinho de ler, curiosamente, e também gostei até da série. Não foi espetacular, né? Uma pena que foi cancelada, pra ser honesta, mas foi gostosinha de assistir, assim como foi gostosinho de ler o livro. Eu vou deixar ali nos cards o vídeo, caso você goste de Ninguém Mandou. E as coisas talvez não estejam tão boas assim pra Olivia também. As coisas que conectavam elas talvez vão acabar por afastar elas também. Apesar que claramente teremos algumas circunstâncias que iriam conectá-las de novo e teremos que trabalhar juntas, né, garotas? E achei muito Panteras, muito uma cena, imaginei muito uma cena de Panteras com elas chegando ao cinema. Um adendo sobre uma personagem em específico da série é que eu fiquei admirando muito a beleza dela, que é a atriz que faz a Kiri. E uma pessoa que a gente pensou que já tinha se livrado lá no começo, voltou. Os maus filhos a casa retornam. É interessante e ao mesmo tempo triste de acompanhar a questão que a Margot tem em relação aos relacionamentos dela, tanto de amizade quanto amoroso. Ela é muito desconfiada em relação a isso, mas enfim, a gente percebe, talvez não com muita ênfase, talvez merecesse mais, mas a gente percebe que tem motivo, né? Que o jeito que ela é tratada influenciou diretamente no modo como ela vai recepcionar futuras pessoas que querem se aproximar dela. Mas ainda assim, talvez a Margot acabe vendo que nem todo mundo é tão ruim assim e algumas pessoas mantêm a nossa fé na humanidade. E a Amber merece um chute na bunda bem dado. Outro aspecto sobre a Kiri é que eu gostei muito dos looks dela, gente. Super me imaginei usando as roupas que ela usa. Muito bem vestida, amei. E também curti bastante algumas músicas da trilha sonora da série. Alguns segredos tratados aqui na série são mais complicados do que rixas adolescentes, mas são temas interessantes para serem trazidos para o universo, para compreenderem quando determinadas situações acontecem, quando podem estar sendo manipulados. Enfim, é um tema interessante de se abordar, porque às vezes os adolescentes não percebem isso da maneira que deveriam. Foi uma satisfação muito grande ver as quatro se aproximando, mais do que os objetivos em comum que elas tenham. Mika arrasou muito numa fala, e é uma coisa que eu sempre pensei. Ela fala sobre as ações de um personagem, e é curioso porque às vezes depois que uma pessoa morre, acabam esquecendo todas as coisas ruins que essa pessoa fez enquanto estava viva e apagando e fingindo que era um anjinho de luz e que nada disso aconteceu. E a Mika representou todos, que falou todo o que todo mundo queria falar, mas não tinha coragem. E ela arrasou. Fiquei bastante irritada em um momento em que eles constroem, né, na série, a personagem como sendo muito mais do que fútil e do que limitada. E aí, quando ela está numa posição que a aparência dela reflete outra coisa de maneira bem, sei lá, frágil, assim, ainda assim eles utilizam isso para tentar falar que ela é limitada e que ela é incapaz só por causa deste aspecto. E foi bastante lamentável de ver, porque a série constrói ela diferente e depois as pessoas que deveriam ver ela de uma maneira bacana, pelo menos, ou mais real, acabam não vendo. Tem uma discussão entre duas personagens que eu honestamente achei desnecessária, porque não foi o que aconteceu, e aí uma acusa a outra, se faz de vítima e coitada, só pra criar depois uma outra briguinha lá fora, pra ter uma jogada na cara do tipo, eu sei que você é uma mentirosa, eu sei o que você vive, enfim. Gente, não gostei dessa parte. Mas também nem todos os boys são perdidos, né? Nesta série temos um boy coerente que não deixa uma menina beijar ele porque ela está brava e não é um momento adequado. Ela está fazendo na impulsividade. Isso existe na vida real? Vocês que me dizem, não sei. E pra criar mistério, né? Porque como eu falei, né? Tem uma pitada de Pretty Little Liars, nada acontece por acaso aqui, é tudo criminoso. Será que temos um serial killer nesta série? Admito que depois ao descobrir como elas se conheceram, eu pensei que seria um pouquinho menos Clube dos Cinco, mas ainda assim foi gostosinho. Foi legal. Outro aspecto que a série traz e que nem sempre é inteligente é que quando você não sabe nada, você fica chutando diversos suspeitos, sem sentido nenhum.
E aí você acaba vendo apenas de um lado muito seletivo a coisa. E não descobre nada no fim das contas, ou pelo menos demora muito mais, porque você tá focando em quem não deveria. Um personagem que eu achei bem nada a ver é o Shane. Ele é idiota, ele é sonso, ele só tá se fazendo. Não entendi qual é, não, gente. Quando ele falava, eu ficava tipo, oi, rapaz. Ô, rapaz. Mesmo se encaminhando para o final da série, ainda restaram muitos buracos, muitas coisas que foram jogadas na história e que não foram dadas os devidos finais. Pode ser que a gente veja na segunda temporada, pode ser que não e seja um desleixo de quem produziu. Pelo menos fiquei feliz que a Olivia cedeu às suas vontades. E acho que ela ficou feliz também, os dois, as duas. Essa série nem tem muito tempo, né? São 10 episódios de 30 minutos cada, mas eu já tava achando muito enrolado, gente. Meu Deus, saudades das séries que tem só 8. Que pra essas eu ainda tô tendo paciência. GDM talvez não seja tão exclusivo assim, ou alguém tá querendo relevar o crédito. Ou pior ainda, a pessoa ela se confunde tanto nas mentiras que ela não sabe nem mais qual que é a desculpa que ela vai dar. E acaba se complicando mais ainda. E aí tem uma cena que uma pessoa pula na água. E eu fiquei, gente, sério isso? Não pensou em nada melhor, não? Tinha nenhuma outra opção. E daí eu levo um tapa na cara porque claramente foi estratégico. Estratégico. Tinha um sentido. Ainda assim achei meio bobo, gente. Tô mais pra essa idade, não. E aqui entre nós, que aqui talvez seja um spoiler, não sei, mas enfim. Uma organização vai se preocupar com um monte de adolescente? Não vou falar organização, pra vocês não pegarem como spoiler. Mas é isso. Acho que tem mais o que fazer, né, galera? E quem foi responsável pela situação toda aqui, sem motivação, ou se dá pra dizer que tem uma motivação, é fraca. Gente, nada a ver. Fazendo uma análise geral, gostei? Não. Não gostei? Não também. Não é bem assim. Eu senti como se eu estivesse assistindo uma temporada mediana de Malhação. Só que aí eu lembro que na minha adolescência eu gostava muito de Malhação. Então, eu acho que pro público que ela é destinada, ela pode agradar. E é preciso considerar que, por mais que eu tenha ido assistir, porque eu realmente pensei que podia me divertir, ainda assim, porque tem algumas séries adolescentes que eu curto bastante ainda, eu acho que pra essa série especificamente eu não faço mais parte do público. Talvez eu assista na segunda temporada? Acho pouco provável, não posso prometer, mas talvez. Mas ainda assim é importante ressaltar que eu fui ver totalmente sem expectativas, então a série não me decepcionou, mas também não me surpreendeu. Acredito que era isso que eu gostaria de conversar com vocês sobre Ninguém Mandou. Me contem aí se vocês já assistiram essa série, se vocês gostaram. Vamos dividir as opiniões. E não se esqueçam de deixar um like no vídeo e também de se inscrever no canal. Muito obrigada por você ter assistido. Um grande beijo. Tchau, tchau!